Em 40 anos de vida, desde o dia em que eu nasci, eu corro risco. Eu passei por vários riscos desde que eu nasci. Minha mãe me contou várias histórias de que eu passei de perigo desde o dia que nasci. Eu me afogava em um rio. Eu não sei, eu creio que seja espiritual. Eu tinha 1 ano, 2 anos. A minha mãe disse que eu sempre estava afogada no rio. E ela sempre chegava na hora que eu estava afogada. Então eu creio que isso sim é cobertura de Deus. Eu, quando tinha 2 anos, eu bati a cabeça. Foi um corte imenso na minha cabeça. Creio que pegava uns 20 pontos. Nunca fui no hospital porque eu morava na colônia. Que é isso aqui, ó. Olha o tamanho disso. É muito grande. Eu era pequena, tinha 2 anos. Eu creio que sangrou tanto, tanto. Não pegou nenhum ponto porque minha mãe não me levou para o hospital com 2 anos. E isso não me matou. Isso é cobertura espiritual. Fui crescendo, fui correndo tantos perigos, me livrei de tanto acidente. Eu vi tantos acidentes onde muita gente morreu, mas eu fiquei viva. Desde criança sofri acidente. E eu nunca aconteceu nada comigo, além de o último acidente que eu sofri, que eu fiquei toda praticamente 70% quebrada. E mais uma vez Jesus disse, eu estou contigo, eu sou tua cobertura. E nenhuma dessas vezes eu estava congregando, em nenhuma congregação. Eu sempre orei, eu sempre jejuei, eu sempre tive comunhão com Deus, desde criança. E nunca foi a mão do homem que me salvou, nunca foi a mão do homem que me protegeu nenhuma vez. Quando eu corri perigo, quando eu sofri, quando eu fui maltratada, quando eu fui caluniada, quando eu fui injustiçada. Dentro das congregações, fora das congregações, atacada, xingada, cuspida, renegada, desprezada. Dentro das congregações, quando eu fui visitar, quando eu fui passar um tempo, quando eu fui levar a palavra de Deus, quando eu fui fazer o que Deus me mandou, foi sempre Deus, Ele me disse, é eu que estou contigo, não tema os homens, não tenha medo dos homens, só entrega a minha palavra, só faz o que eu mando. Porque eu sim que te protejo. Ninguém pode te proteger, somente eu. E foi isso que eu fiz a minha vida inteira. Eu sempre fiz o que Deus me mandou. Nunca precisei de cobertura espiritual religiosa. Nunca precisei de um homem botar a mão na minha cabeça para dizer que está me dando proteção e bênção do Senhor. Não. Todas as vezes que eu sofri, todas as vezes que eu estava passando mal, que eu estava sofrendo, acontecendo alguma coisa, Jesus estava lá. Era a mão de Deus que me cobria, era a mão de Deus que me protegia. Eu sei que Deus usa mãos de pessoas para nos abençoar. Mas é mão de Deus, é ordem de Deus, é ordem do céu. Deus disse, quando eu mando, até o diabo obedece. Então é cobertura de Deus. Se as pessoas me fazem o bem, é cobertura de Deus. Quando elas fazem o mal, é cobertura do mal. Mas Deus permite, porque é propósito. Então a cobertura verdadeira é Jesus Cristo, aquele que nunca me abandonou nenhuma vez. 40 anos de vida, Jesus nunca me abandonou. Nunca precisei de uma cobertura espiritual, nunca. Toda a minha vida foi coberta pelo sangue de Jesus e não dos homens. Porque nenhum homem morreu por mim além de Jesus. Então nenhuma congregação pode me dar o que só Jesus me dá. Então nenhum religioso pode me dar o que só Jesus pode me dar. A minha fé move montanhas, assim disse o Senhor. Que a minha fé move montanhas. Se eu crer, tudo que eu pedir, Jesus me dará. Então, oração, jejum, obediência a Deus, obedecer a Deus, crer, ouvir Deus e obedecer a Deus. Isso sim nos garante salvação, vida eterna, libertação, cura, cobertura espiritual.
obediência, oração, comunhão com Deus, com o Espírito Santo. Isso nos dá cobertura, isso nos salva, isso nos protege. Deus disse: os homens não podem matar a alma, só podem matar o corpo. Então não temam os homens, temam a mim, porque eu posso destruir tanto o corpo como a alma. Então sim, somente Jesus pode me proteger e me dar cobertura. Nenhum homem nessa terra pode me dar o que Deus me dá. Só Deus pode me dar isso. Ele disse: os homens matam o corpo, mas somente eu posso matar a alma. Então temam a mim, que eu sou a cobertura verdadeira de vocês, assim diz o Senhor.